Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia e a Ucrânia trocam um dos maiores ataques mútuos do conflito, com a Rússia lançando mísseis supersônicos e centenas de drones contra infraestruturas vitais ucranianas, inclusive paralisando a maior produtora de aço do país, em resposta, Kiev lança uma ofensiva massiva de mais de 800 drones, que atingiu centros logísticos estratégicos em Moscou e fábricas de combustível militar em Rostov. Isso tudo, gente, enquanto a OTAN intercepta drones em espaço aéreo romeno e a parceria entre a Rússia e a Coreia do Norte atinge níveis sem precedentes. No Oriente Médio, os Houthis intensificam bombardeios contra portos no Iêmen, e o Irã utiliza declarações do próprio governo americano para confrontar a retórica de Washington sobre investimentos militares. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? E se o botão de hypar apareceu para você, clicou 3 vezes? Já? Então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, nesse domingo tivemos um dos maiores ataques mútuos desde que a guerra começou. Bom, alterando parcialmente o que vinha fazendo nos últimos dias, a Força Aérea da Ucrânia deu um pouco mais de informações sobre o ataque russo. Eles disseram que a Rússia atacou Kiev e Kremenchuk na região de Poltava e Kryvyi Rih na região de Dnipropetrovsk com mísseis antinavios supersônicos Onyx, mísseis balísticos do tipo Iskander-M S-400 ou modelo norte-coreano KN-23, mísseis ar-solo guiados X-5969 e 106 drones de ataque de longo alcance. Agora, apesar de não ter informado os números dos mísseis lançados, apenas os tipos, eles disseram que suas defesas interceptaram 3 mísseis X-5969 e 85 dos 106 drones lançados pela Rússia durante a noite. Eles informaram ainda que drones e mísseis russos atingiram 13 locais, enquanto destroços de alvos abatidos caíram em outros 3. Mas o ataque ainda estava em andamento no momento em que eu gravei o vídeo, tá? E eles disseram que vários drones russos ainda estavam no espaço aéreo ucraniano. Agora, gente, quando consideramos as últimas 24 horas, as autoridades regionais disseram que os ataques russos em toda a Ucrânia mataram pelo menos 7 pessoas e feriram outras 51. Em Kiev, 3 pessoas ficaram feridas após o ataque russo da madrugada que provocou incêndios em toda a capital. Em Kryvyi Rih, o governador Oleksandr Hanza falou que 2 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em ataques russos durante a noite. Agora, em Dnipropetrovsk, os russos atacaram 2 distritos mais de 20 vezes, usando nesses ataques drones, artilharia e mísseis. Em um dos ataques, uma fábrica da ArcelorMittal em Kryvyi Rih, a maior produtora de aço da Ucrânia, foi atingida por um ataque com mísseis e obrigou a interrupção de suas operações. E durante esses ataques, também aconteceu um episódio na Romênia. Um drone entrou no espaço aéreo romeno vindo da Moldávia e acabou sendo derrubado por um caça F-18 espanhol que estava ali numa missão de policiamento aéreo da OTAN. O Ministério da Defesa da Romênia falou que isso aconteceu a cerca de 24 quilômetros da cidade de Galati, mas não informou qual era a origem do drone. Já o coronel americano Martin O'Donnell, o porta-voz do Comando Militar da OTAN, disse que ainda estão investigando o que aconteceu, mas que, pelo que se sabe até agora, o drone parece ser russo. Em Zaporizhia, uma pessoa foi morta, mas o que impressiona mesmo, gente, como sempre, foi o volume dos ataques. O governador Ivan Fedorov disse que só nas últimas 24 horas os russos fizeram 1.034 ataques contra 55 localidades da região. Bom, Sumi também sofreu com os ataques durante a madrugada. As autoridades locais falaram que 2 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas, e que casas e outros prédios foram destruídos, além de instalações da infraestrutura regional. Bom, gente, mas como já adiantamos, do outro lado a resposta foi bem pesada, hein? As forças ucranianas atacaram cidades em toda a região de Moscou com um dos maiores ataques desde que a guerra começou. Um dos principais alvos foi a infraestrutura logística russa. E nessa linha, segundo o governador da região de Moscou, Andrei Vorobyov, um grande ataque de drones durante a madrugada atingiu um armazém pertencente à importante varejista online russa Wildberries. O canal de monitorização Exilinova Plus publicou imagens que alegadamente mostram o ataque. Na cidade de Domodedovo, o complexo de produção e logística Cervenói Domodedovo foi incendiado durante o ataque. O Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou o ataque ao armazém da Wildberries, observando que se trata da maior instalação desse tipo da empresa, com 250 mil metros quadrados.
Veja o relato, abre aspas. A Ucrânia desativou 7 dos 10 maiores centros de logística da Wildberries, fecha aspas. Segundo Vorobyov, as defesas aéreas russas interceptaram 187 drones ucranianos durante a noite em toda a região de Moscou, incluindo em Domodedovo, Podolsk, Stupino, Odinsovo, Narofominsk, Ramenskoy, Chekhov, Koloma, Kashira e Yegoyevsk. O governador classificou o ataque como um dos maiores ataques com drones contra a região de Moscou nos últimos tempos, e ele afirmou que uma pessoa morreu nos ataques. O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, falou que pelo menos 201 drones foram interceptados sobre a região e alegou que um total de 600 veículos aéreos não tripulados estavam se dirigindo para a região de Moscou. Também foram relatados ataques no sudoeste da região de Rostov, e, segundo o governador Yuri Siluzar, 150 drones e mísseis foram abatidos em 3 cidades e 9 distritos e 5 pessoas morreram em consequência dos ataques. Agora, gente, o Ministério da Defesa da Rússia falou que as defesas aéreas russas interceptaram 822 drones ucranianos durante a noite em diversas regiões. Esse número estaria entre os maiores ataques de drones ucranianos em território russo até o momento, O Estado-Maior da Ucrânia informou que seus ataques à região de Rostov tiveram como alvo a Kobynet Kamensk, uma empresa estatal que produz combustível sólido para os lançadores de foguetes Uragan, Smash e Tornado S. Bom, gente, na diplomacia, houve uma troca de cartas entre Putin e Kim Jong-un, hein? Na sexta, para marcar a libertação da Coreia do domínio colonial japonês no final da Segunda Guerra Mundial, Putin enviou uma carta para Kim, e afirmou que as relações entre os dois países atingiram um nível sem precedente de parceria estratégica abrangente. Veja só o trecho, abre aspas. Nossos estados estão cooperando ativamente em todos os setores, ao mesmo tempo que envidam esforços conjuntos para garantir a segurança e a estabilidade regional. Fecha aspas. E aí Kim Jong-un responde à carta, dizendo que estava orgulhoso dos fortes laços entre os dois países e falou que tinha a firme convicção de que a Rússia prosperaria e defenderia sua integridade territorial sob a sábia liderança de Putin. Bom, gente, enquanto isso, no Oriente Médio, os Houthis lançaram uma onda de mísseis e drones contra a cidade de Marib e a cidade costeira de Al-Maka, no Iêmen, matando várias pessoas. O ataque atingiu os arredores de Al-Maka, que é uma cidade portuária na costa do Mar Vermelho do Iêmen, enquanto o outro atingiu uma das principais vias da cidade. De acordo com a mídia estatal e o diretor do aeroporto de Al-Maka, 4 pessoas morreram e 8 ficaram feridas nos ataques ocorridos durante a noite. O gabinete de imprensa do governo de Marib informou que 6 mísseis balísticos e 4 drones atingiram bairros residenciais da cidade na noite de ontem. Abdulmalik Al-Sharabi, que é diretor-geral da instalação, que é controlada pelo governo, falou que as operações portuárias em Al-Maka já estavam paralisadas devido a vários dias de ataques. Entretanto, os militares iemenitas disseram que lançaram 181 operações contra posições dos Houthis em várias províncias no sábado e no domingo, matando e ferindo dezenas de membros do grupo. Bom, os Houthis confirmaram que 4 membros foram mortos, mas não forneceram mais detalhes sobre as circunstâncias de suas mortes. Bom, gente, enquanto o cessar-fogo tácito entre o Irã e os Estados Unidos permanecem, a guerra retórica continua. Em uma publicação nas redes sociais hoje, Ismail Bagai respondeu às declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio, usando para isso as próprias declarações de Trump, e destacou que seria a hipocrisia dos governos dos Estados Unidos. Bagai acabou citando a sugestão de Rubio de que o Irã deveria ter investido mais em seu próprio povo e nação, em vez de apoiar aliados regionais e fortalecer suas capacidades militares. Foi aí que o Bagai usou a própria fala de Trump para responder a Marco Rubio, Veja a fala de Trump que ele usou, abre aspas. Não nos é possível cuidar de creches, Medicaid, Medicare, todas essas coisas individuais. Temos que cuidar de uma coisa, proteção militar, fecha aspas. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.